Muito bem, telespectador, olha, eu vou falar tranquilo, devagar, para que a gente possa entender. Você me entender e eu conseguir falar. Totalmente afônico, rouco, como você quiser, nada a ver com o jogo do Brasil. Foi a friagem no Mineirão, no jogo do Cruzeiro, na última quarta-feira, contra o Corinthians, que eu sou totalmente contra esse tipo de amistoso que chamaram de jogo treino. Bom, mas isso aí já é passado. Hoje a gente vai falar aqui, não poderia ser de outra maneira, da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Ninguém esperava, o brasileiro não esperava, claro. Nós da imprensa não esperávamos. Eu achei que a seleção poderia caminhar muito mais e chegar até o título de campeão do mundo. Tinha futebol para isso? Tinha. Tem uma seleção lá para isso? Tem. Mas não jogou o suficiente para vencer a Bélgica, que hoje foi melhor do que a seleção brasileira. Não tem que reclamar, não tem que lamentar o resultado de hoje. O Brasil poderia estar jogando até agora, que eu não sei se iria conseguir um empate, não sei se iria conseguir. O maior volume de bola de jogo foi do Brasil, os chutes para gol em maior número foi do Brasil, mas a seleção da Bélgica foi eficaz e o Brasil não foi. O Brasil não foi. O Brasil errou muito, não jogou bem. Aliás, eu não tiro ninguém na seleção brasileira hoje que tenha jogado futebol. Acho que ninguém jogou. No segundo tempo, as alterações feitas, eu acho que o Tite demorou, além do que ele podia, para mexer na seleção brasileira. O Gabriel Jesus, de quem esperávamos muito, e o Tite esperava muito mais, passou em branco na Copa do Mundo, totalmente em branco. O Gabriel Jesus, ninguém sabe quem é Gabriel Jesus. Passou em branco, totalmente em branco. O Neymar, também não foi o Neymar, que a gente sabe que pode jogar, longe disso. Vai ter aí, no mínimo, mais 2 Copas pela frente, o Neymar, não tem dúvida. O Gabriel Jesus, 2 ou 3 ou mais. O Tite, se você me perguntar, deve continuar? Eu acho que deve. A CBF já fez uma proposta para ele. Ele agora vai pensar, não é hora de responder agora, acho que o Tite está certo. E as justificativas vão aparecer, evidentemente, os erros aconteceram e eles têm que serem corrigidos. Até mesmo na estrutura, a maneira como você faz a seleção, como você forma a seleção, tudo isso vai ter que ser discutido daqui para frente. Muitas competições oficiais teremos pela frente até a Copa do Mundo do Catar em 1922, daqui a 4 anos. Então é preciso, o Brasil não para, a seleção brasileira não para. Já vai ter jogos amistosos, vão ter jogos amistosos aí para frente. Me parece que daqui a 2 meses, 1 mês e pouco, já tem jogo, a seleção brasileira está jogando. Então, isso aí é uma continuidade, mas muita coisa tem que ser mudada, muita coisa, eu acho. Muita coisa tem que ser mudada. O Brasil é um país diferente da grande maioria. O Brasil tem excesso de grandes jogadores e exporta muito jogador. A gente não pode ficar dando também só muita importância ao jogador que está lá fora, aquele jogador que joga lá fora. A gente precisa olhar um pouco mais para cá. Quem sempre defendeu essa tese aqui no programa foi o Zé Alberto. Defendeu aqui, continua defendendo, ele volta em breve, ele vai voltar ao programa e ele vai continuar defendendo a tese de que o Brasil tem que ter um número igual ou até superior de convocações do que aquele número lá de fora, de brasileiros e estrangeiros. A gente tem que ter brasileiros que jogam no Brasil. Mas isso tudo eu acho que vai ser reavaliado, vai ser repensado. E acho que o Tite é o cara para fazer isso. Eu estou profundamente decepcionado com a seleção de hoje
E triste, muito triste, porque o Brasil precisava desse título aí para esse povo que é sofredor. Não é para tampar, não é para acabar com tudo que o Brasil está sofrendo, vem passando, não. Não é. Mas o brasileiro merecia ter o título de campeão do mundo. Não veio. Agora é trabalhar no sentido de que as coisas deem certo. Gente, tudo tem que dar certo. O futebol, que é a nossa praia, é a nossa profissão, mas o mundo lá fora, o mundo do Brasil lá fora, está precisando de muito mais do que o futebol. Está precisando de muito mais. Eu não sei nem que se essa saída da Copa foi para dar um chega para lá no povo, uma chacoalhada, o que for, um chega para lá e fala assim, olha aqui, ó, isso tudo passou, vira a página. Tem aquela história que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. O futebol, a gente vai arrumar a casa, mas a nossa casa tem que ser arrumada em outubro, que ela tem que ser arrumada. Tem que haver, sim, aqui no Brasil, esse momento que eu estou falando, isso agora, é o momento? Ah, não é o momento, eu acho que é. Momento de tristeza para o brasileiro, mas a coisa pode ficar muito pior. Então, em outubro você pode arrumar a casa. Só você, telespectador. Quando eu digo você, eu digo nós que vamos votar. Eu, o Mário, o Eduardo, que é nosso cinegrafista, o Gil, o Breno, a Júnia, o Wander, todo mundo aqui da BH News e você que está nos acompanhando. Só nós podemos mudar. Dentro das 4 linhas em campo, não. A gente deixa o Tite mudar. O Tite vai mudar. Mas essa situação que hoje o Brasil vive, nós podemos mudar. E é uma coisa tão fácil de fazer. Não precisa treinar, não precisa concentrar, não precisa preparar. É tão fácil de fazer. É só você meter o dedo, certo? Só conscientizar. Hein? Conscientizar. Conscientizar e faz que nem como é que chama o médico, qual que é a especialidade? O médico que... Psicólogo? Não é proctologista, não. É o do proctologista. O proctologista não é o que faz o exame, não. Como é que chama? Urologista? Não, urologista é a cabeça, pô. Não, urologista. Urologista. Então, meu filho. O que o jogo do Brasil não faz, hein? Você tem que fazer o seguinte: pegar o dedo e ir na urna e fazer uma varredura. Gente, é possível. Mas sabe como é que eu acho que é possível? 100% de renovação. Aí fica impossível, não fica? É 100%. Porque 100%, sabe por quê? O cara compra voto, o outro não sei mais o quê, eu não sei mais o quê. Mas 100% de renovação muda tudo. Muda. Porque se você renovar, o que acontece? Os que estão perdem o foro privilegiado. Eles já não têm um foro privilegiado mais, eles perderam o mandato. Ah, meu filho, aí... Não, mas isso aí que o Afonso está falando, eu concordo plenamente. Tem que mudar tudo. É em outubro. Que é a nossa grade. 100% de renovação, eu estou pedindo muito. Mas então muda pelo menos 99,9%. Não, é muito. Muda pelo menos 70%, gente. Agora eu estou nos 50%. Não, tem que subir, tem que ser mais do que isso. Mais que 50%. Muda, mas vamos mudar. Bom, a tendência é essa. Mas a nossa praia é o futebol e nós vamos, a partir do intervalo, falar da Copa do Mundo, que para o Brasil terminou hoje. Acabou a Copa do Mundo para o Brasil. Boa parte da imprensa brasileira que está lá está voltando hoje à noite ou amanhã, né? Hoje à noite ou amanhã, né? Porque a FIFA sempre faz isso. Quando tem rodada eliminatória como hoje, como a passada, o que a FIFA faz? Ela reserva a passagem de volta para todas as seleções.
para todas as seleções reserva, para voltar ao seu país, para todas. Porque se for reservado na última hora, depois saiu, pode não encontrar lugar, entendeu? Então ela reserva a passagem de volta para todas as seleções. E eu acho que as equipes de esportes que mandaram seus profissionais devem ter feito a mesma coisa, né? Ó, vai deixar só aquela equipe base, dar as notícias normais e tal. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, ok? Não saia daí. Hoje eu não vou falar muito, inclusive os meus parceiros vão me desculpar. A gente vai ficar no break, no intervalo. Eu vou só agradecer os parceiros, porque senão eu perco a voz e não vou conversar nem com o Mário Brito, nem com o Eduardo e nem com você pelo telefone, tá? E hoje, se você quiser ligar para cá, a gente vai te ouvir também a respeito da Copa do Mundo. A gente volta já já. Tchau. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor. Muito bem. Ai, ai, ai. Eu queria estar bem hoje para ficar nervoso, para xingar, mas eu não ia xingar, de qualquer jeito eu não ia xingar. Não ia xingar. A gente acaba entendendo como que as coisas aconteceram. A gente tem que também ter uma certeza a gente tem que ter. A gente tem que ter. Aqueles que estão na Rússia, que jogam pela seleção, que trabalham com a seleção, ninguém queria perder. Ninguém queria perder. Ninguém entra para perder, né? Faltou competência hoje. Não foi isso que faltou? Competência. Com certeza. Faltou competência e além de mais, sabe, Afonso? Eu acho que não é só competência, não. Mais do que competência. Afonso tem há uns dias atrás aqui, falou que ia dar uma dica para a CBF sobre 2 seleções. No dia que ele falou a primeira vez aqui, eu pensei, fui para casa pensando. Mas hoje eu tenho certeza. Essa ideia do Afonso não é ideia ruim, não. Porque hoje eu fiquei reparando, vendo a seleção.
E eu já recebi nos meus canais de comunicação interna muitas críticas do que eu vou falar aqui. Eu acho que o brasileiro ficou... Eu, particularmente, no programa de segunda-feira com o Procópio Cardoso aqui, eu falei que o Brasil ia ganhar fácil da Bélgica, 4-0. O Procópio falou assim, não é bem assim, não. Eu estava super confiante. Eu também falei, para mim a Bélgica, desde o início, é uma candidata ao título. Sim, eu estava super confiante, mas foi uma frustração total. Agora, temos que reconhecer que do outro lado jogou muito melhor, jogou bem, fez o jogo dele. Todo mundo achou que ia ser aquela Bélgica contra o Japão, que nada, foi muito superior. Mas a Bélgica contra o Japão foi aquela que estava tomando de 2 e virou um jogo. Né? E teve condições. Agora, eu comecei a ver o jogo, a gente começa a ver o jogo como todo brasileiro começa a ver o jogo, naquela esperança, você torce, o futebol está no sangue da gente, principalmente para quem trabalha no meio. Então eu estava acompanhando o jogo e tal, 5, 10, 15, 20 minutos, eu comecei a fazer uma retrospectiva em relação ao jogo do Brasil com o México. Os primeiros 20 minutos, o time do Brasil não jogou muita coisa também não. Não. Mas contra o México, olha como é que são as coisas. O time do México tem diversos jogadores que ainda jogam no México e alguns que jogam na Europa não são titulares nos times em que jogam. O Titiarita, que é o melhorzinho deles. Agora, você vai à seleção da Bélgica, você pega do goleiro ao último... Todos eles são titulares nos times em que jogam na Europa. O goleiro é um goleiraço. É um goleiraço. Então, eles estão acostumados com esse ritmo, com esse tipo de jogo. É uma seleção superior. Mas aqui, a Bélgica tem um poder de qualidade muito melhor do que o do México. É isso que eu estou dizendo, que se contra o México, o Brasil, durante os primeiros 20 minutos sofreu, contra a seleção da Bélgica, o Brasil no primeiro tempo tentou fazer o futebol, só que o futebol que o Brasil apresentou foi um futebol arrastado. Eu acho que foi um futebol arrastado. E outra coisa também, nós temos um excelente jogador que é o Neymar, mas ele tem mais 2, possivelmente 3, conforme o Afonso falou, Copas. Mas ele tem que olhar e ver que às vezes ele não ficar igual o Messi para a seleção. Pelos times que ele passou, ele vai ganhar tudo, mas seleção ele vai ficar. Aquele individualismo dele, aquilo que eu cobro, aquilo que eu questiono mais. E hoje, muito. E hoje o Tite foi teimoso, porque o Gabriel já não estava tão bem. A gente cobrava do Daniel, não sei o Afonso, mas para mim eu cobrava do Gabriel. É um camisa 9 que passou pela Copa, sem fazer camisa 9 do Brasil que não faz nada. Ele foi passear, ele passeou. O Gabriel Jesus passeou, vamos falar a verdade. A gente agora, gosta de nós demos muito azar nesse jogo de hoje. Aquele gol contra, olha, realmente foi um azar danado. E o Fernandinho não foi bem. O Fernandinho não foi bem. Agora, quer ver uma coisa? A gente gosta de brincar, que trabalha brincando. O Gabriel Jejum, não é o Gabriel Jejum? Ele é jejum mesmo. Ele fez jejum. E você pode ter percebido, nós percebemos no contra-ataque da Bélgica, o lado esquerdo do nosso Brasil estava totalmente aberto. Mas porque o Marcelo subia. Quando eles vieram com a bola, eu virei pro meu genro que estava com o meu lado, pensei, lá, o cara está passando pelo ali. O cara, em vez de tocar porque está passando, bateu para gol. Aí o doutor Rodrigo está lá nos assistindo agora. Saúde aí, viu, cara? Recupera aí, nós precisamos de você aqui. Ele tá meio tossindo. Eu lembrei do Rodrigo na hora. Se chutar. Mas a culpa não é do goleiro, não. Você vai me desculpar. Eu não concordo com isso, não. Cara, mas presta atenção, Mário. Ele não está na posição. Mas presta atenção. O goleiro me leva um gol contra. Um azar danado com o Fernandinho. Foi bem, não foi, mas deu um azar danado. Depois, o segundo gol, você tem 2 jogadores entrando ali do lado esquerdo nosso, direito deles, no ataque. Dá um pombo sem asa daquele no cantinho. A culpa é do goleiro? E ele tinha andando. A culpa é do goleiro. Eu não concordo com isso. O problema da marcação, porque ele veio pelo meio. Aí sim, o goleiro vai ter culpa. Ele veio, o outro abriu pela direita. Só tinha um jogador do Brasil aqui no meio. O outro veio pra cá. Sabe por quê? Não vou tocar. Quando a gente fala assim, quando a gente coloca a culpa no goleiro, nós estamos esquecendo que o que fez o gol nosso, que o Renato que entrou e fez um gol, 5 minutos depois ele perdeu um gol. Na entrada ele mandou a bola lá do outro lado. Gabriel Jesus perdeu, Neymar perdeu. Não vou nem falar do Coutinho. Ele deu 54 chutes, bateu 59 na perna do zagueiro da Bélgica. A culpa é do goleiro? Não concordo com isso não. Quer ver uma coisa também que deixa a gente assim preocupado? Principalmente o Afonso, que acompanha todos os jogos, a gente
encontra muito lá na Independência, você também. Não tem preocupação nenhuma. Não, preocupação que a gente vê. Você não tem nenhuma, né? Eu assisti na quarta-feira Cruzeiro e Corinthians, esse amistoso. Assistiu na televisão. Por isso você não está igual eu. Não estou igual você. Porque eu fui pro Mineirão. Que eu vou fazer uma brincadeira aqui, o que mata velho é tombo, gripe e piriri. Mas ainda bem que ainda bem que eu não estou gripado. Não está gripado. A garganta não. Então, você acostumando a ver os jogos da Copa, que nós estamos vendo, jogo 11 horas, 3 horas da tarde, 2, 3 jogos por dia. Quando eu comecei a ver aquele jogo Cruzeiro e Corinthians... não podemos comparar. Não há termo de comparação. Não dá. Tecnicamente, taticamente, a velocidade do jogo. Não. Eu falo pela motivação. De tudo. Não, a motivação é outra. Você está comparando Cruzeiro e Corinthians com seleção? Eu sei, eu estou falando o próprio ritmo do jogo. Com seleção? Não é com a seleção. Eu estou comparando com o ritmo do jogo atual. Jogo atual é deslocamento. Mário, pera. A mão ali, ó. A mão do Eduardo. A mão da Folha. E a sua também. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Cruzeiro e o Corinthians, senão vai cair naquilo que eu falei lá atrás. Você tira o sul-americano dos times europeus, eles morrem. E as seleções viram que está aí. A Alemanha foi embora. Quem mais? A Espanha foi embora. A Espanha foi embora. A Itália não veio. A Holanda não veio. Peraí. A Holanda não veio. Peraí. A Bélgica é uma seleção. A Bélgica é uma seleção que está chegando agora. E tem grandes jogadores. A França está tentando arrumar a casa. Então, você não vai buscar Cruzeiro e Corinthians, que tem 10, 15 dias que ninguém pega na bola, tá todo mundo na praia tomando cerveja. Todo mundo na praia tomando cerveja. Não dá pra comparar. Todo mundo viajando, ninguém nem sabia que existia isso aqui, ó. Aí voltam e vão jogar uma partida. Por isso que eu falei que eu sou contra jogo treino. O Cruzeiro pega o Guarani de Divinópolis, ou o Coimbra, que ele vai pegar amanhã cedo, ou o Valério Doce, ou o São Caetano, ou o Bragantino, vai pegar o Corinthians. O Corinthians é a mesma coisa. Isso não existe. O Atlético pegou a seleção sub-20 do Brasil e jogou lá na Cidade do Galo. O Cruzeiro levou para o Mineirão. Isso não existe. 9 mil pagantes. Você falou um Cruzeiro com 9 mil pagantes, é para você pedir para morrer. Então, aí você chega no intervalo, o Corinthians troca 12 jogadores. O Cruzeiro troca 11. E o Cruzeiro troca 11. Isso é brincadeira. Aí não dá para comparar, mano. Eu estou fazendo uma comparação. Não é de. O ritmo é outro, Mário. Eu estou dizendo. O ritmo é outro. Diferente. Totalmente. Mas aí o que acontece? Você vê uma seleção, você vê uma seleção dessa que jogou contra o Brasil hoje, a Bélgica. Qual time brasileiro que parece jogar daquele jeito? Fala um aí pra mim. O quê? Que tem aqueles rapazão de jogo. Quem que faz isso aqui? Tanto é. Sabe quem que faz isso aqui? O Grêmio. Agora, o que melhor faz esse jogo que o Bélgica fez. Das seleções que ficaram, não vamos começar a julgar para baixo e terra arrasada, não. A seleção brasileira que está lá é muito boa. É muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa e não sou eu que estou falando, não. Sou eu que estou falando, não. É lá. Ela é muito boa. Hoje ela foi muito mal. A Alemanha que saiu é muito boa. Certas peças foi mal. Aqui, foi mal. Agora. Foi mal. E o Uruguai hoje não sentiu a falta do Cavani? Senti muito. Não sentiu a falta. Então o que eu estou dizendo para vocês, calma. Não, mas calma. O jogador da Bélgica tem 1 milhão de jogadores iguais ou melhores aqui. Tem. Agora, aí lá nós estamos falando do jogo de hoje. Nós estamos falando do jogo de hoje. Do jogo de hoje, esse 1 milhão de jogador da Bélgica aqui, os melhores lá não conseguiram ganhar. Você disse? Não. E qual jogador brasileiro que tem aqui que joga lá? Você só citou o Grêmio. Não. Você confundiu. Eu falei, qual time brasileiro que joga igual a Bélgica jogou hoje, naquele ataque, saindo forte? Marcação na frente. Isso que eu quis dizer. Falei seleção, não. Eu vou te perguntar o seguinte, qual time no mundo que joga?
Ah, você tem. No mundo. Ah, não. Não? Você não consegue falar? Não, você tem. Uma Juventus, por exemplo. Não joga. Você tem o Chelsea, que é bom. A gente é seleção, gente. Não vamos comparar com. Eu falei com o Mário. Não vamos comparar com o time, não, gente. Você vai pegar uma seleção para comparar com o time, fica difícil. Você tem que comparar a seleção com seleção. Não estão comparando. Então nossa seleção está muito ruim, porque seleção com a seleção. Nós saímos para a Bélgica. Nós levamos um sufoco da Bélgica hoje. Não é terra arrasada, não. Mas nós temos poder na ferida também. Não vamos essa bola toda mas também, não. Estamos colocando, gente. Eu estou dizendo o seguinte: o Brasil foi eliminado, jogou mal. Muito mal. Jogou mal. Os números da partida, isso tem que ser analisado, não pode ser desprezado. Para quem mexe com o futebol e trata do futebol, os números são importantíssimos. E os números do Brasil, eles foram superiores dentro das 4 linhas, mas não foram no placar. Aí, mas não foram no placar. O que adianta eu chutar 40 bolas para e não acertar nenhum, o cara chutar 3 e acertar e fazer 2? Mário, são números também. Mas o que eu estou dizendo assim, agora, no programa passado, você estava aqui exaltando a seleção brasileira. O Eduardo estava e eu também. Eu também. E o Brasil inteiro. Agora estão jogando pedra, pô. Não estão jogando pedra, não. É pedra, não. Não estamos jogando pedra, não. Nós estamos comparando o estilo. Eu tentei fazer uma comparação aqui do ritmo de jogo, do estilo de jogo, que nós temos que chegar a essa parte técnica. Não. Aqui, ó, só um minutinho. Não, futebol sul-americano. Aqui, ó, só um minutinho. Qual a seleção sul-americana? Mário, só um minutinho. Ô, meu filho, a Europa entrou com 16, nós entramos com 5. Eu sei, Afonso, mas aqui, o que o comércio fez? Aqui, olha o que ele está falando. Aqui, olha o que ele está falando. Nós não temos que chegar no estilo deles, não. Mas não temos mesmo. Eles têm que chegar no nosso estilo. Não, eu acho que nós temos que ter um Eles têm que chegar. O Mário Brito está invertendo tudo. Não estou invertendo, tanto é que os nossos técnicos saem daqui para poder fazer estágio lá. Sai daqui para poder pegar o estilo deles. Ô, Mário Brito. Os nossos técnicos saem daqui e eles vão buscar os jogadores aqui para os nossos técnicos. Mas quem faz estilo é jogador, não é técnico. Afonso, eu quero fazer um bolo. Mas seu bolo vai matar todo mundo. Não vai matar todo mundo. Que é isso? Eu vou pegar os ingredientes aqui. Não, para com isso. Não, mas nós temos que ter Nós não temos que chegar em estilo. Nosso futebol. Peraí, só um minutinho. Nosso futebol não está aqui assim, não. Não está não. Nosso futebol está assim e vai ficar assim. Tira o sul-americano da Europa, cai tudo. Eles entraram com 16 seleções. 16. Nós entramos com 5. Deixa eu colocar o ouvinte no ar aí, pedindo desculpa pela espera. Mas de vez em quando a gente tem que entrar aqui também, porque senão a coisa derrama. Alô? Alô? Falou mais forte aí. Alô? Opa! Quem está aí do outro lado? Do outro lado tem ninguém. Caiu a linha? Acho que caiu a linha aí. Mas, Mário, isso que o Afonso fala, esse aí, eu acho que nós temos que ter o nosso futebol, cara. Não temos que copiar ninguém, não. Hoje, não temos que copiar, não. Tudo que é bom você tem que assimilar. Mário, não é copiar, é assimilar. Mário. Por exemplo, o tic-tac. O tic-tac. Que tic-tac resolve o quê? Não. Quando começou, 2 times somente faziam isso. Aí eles começaram a fazer o tic-tac também, espalhar o tic-tac. Aí veio o técnico do Atlético Paranaense, quis fazer o tic-tac, começou, mas não deu certo. Mário Brito. Não deu certo. Então, Afonso, esse toque de bola, tanto é que hoje o pessoal, posse de bola foi isso. Mário, volta pro mundo. O Cruzeiro começou com isso. Até isso. Não é tic-tac. Não é tic-tac, não. Volta pro mundo. Volta pro mundo. O Guardiola que inventou isso, o técnico Guardiola inventou isso, fica rodando a bola, rodando a bola. E o Barcelona mas ninguém. Só o Barcelona no mundo, mais seleção nenhuma. Existiu uma seleção da Holanda que chamava Laranja Mecânica, que fazia mais ou menos parecido. E o Cruyff, rodando a bola, também não chegou a lugar nenhum. Então é o seguinte, o europeu, vou repetir,
para jogar bola, o Barcelona para jogar bola, o Real Madrid para jogar bola, o Manchester United para jogar bola, qualquer time da Bélgica para jogar bola, tem que buscar brasileiro, tem que buscar argentino, tem que buscar colombiano, tem que buscar chileno, senão não joga. Senão não joga. E técnico não sai daqui para fazer estágio, para ver jogar, não. Sai daqui para ver organização. Organização, trabalho. Também. Porque tocar a bola, isso. Olha, o brasileiro sabe melhor. Olha, isso que o Afonso. Mário, eu vou dar uma injetada nesse negócio que você falou aí. Isso que o Afonso está falando é importante porque o que você fala de olhar similar, sabe o que é? Os jogadores europeus, na sua quase totalidade, eles são muito mais voltados a esquema tático. O brasileiro é irreverente. O brasileiro, o argentino, eles são irreverentes. O chileno, o próprio colombiano, eles vão para cima. Você vê o próprio Neymar, o Neymar chama o jogo todo para ele. Só que hoje é diferente. Eduardo, o europeu, já que a gente está falando de Europa também, o europeu, você conta nos dedos. Você pega o jogador europeu, conta nos dedos. O brasileiro nasce igual mandioca. Não, é muito. Nasce igual mandioca. Você chega na categoria de base, você chega um jogador baixinho, franzino, vibrador, o cara é bem pequenininho, não serve. Eles querem os camaradas no esquema, toca a bola. Tá? Eu estive acompanhando. Esse é o erro nosso, talvez. Então, é o nosso erro, talvez. E hoje você pega esse zagueiro do Atlético, Cruzeiro, que estão na seleção de base. O cara tá até um bico para frente, não sai tocando bola, não sai procurando. Quando aparece um Gemerson, quando aparece Não, ele não é da base. Não, quando aparece apareceu o cara, porque o resto é bico para frente. Escuta aqui. É bico para frente. A última seleção do mundo que foi formada foi na escolha do Cristiano Ronaldo como melhor do mundo. Qual que era a zaga do mundo? Thiago Silva. Davi e Thiago Silva. Isso. Era a zaga, que o Mário está falando que nós não temos. Peraí. Aqui, qual que era a zaga? Eu estou dizendo qual que era a zaga? Hoje, o que eles dizem? Qual que é o melhor zagueiro da Copa? Que eles dizem. Lá, sou eu não, lá. Thiago Silva. Thiago Silva. Olha aqui, a base aqui revela muito. Esse negócio de jogador baixinho que o Mário está falando, não existe isso não. Existe muito protecionismo na escolha de jogador. Estatura. Olha o tamanho do Maradona, olha o tamanho do Zico, olha o tamanho do Romário. Olha onde você está indo há 10 anos atrás. Mas zagueiro, Zico, Romário, mas zagueiro não existe. Mas você quer zagueiro baixinho? Não. Aonde você quer? Eu não falei zagueiro, eu estava falando zagueiro. Você está falando zagueiro. Atacante. Você está falando zagueiro. Hoje eles querem que os caras trombador. Não, você falou que zagueiro baixinho. Não existe. Não é zagueiro baixinho, é o jogador baixinho, franzino, que chega lá. O olheiro, assim, esse cara aí não dá não, muito pequenininho para futebol. Futebol hoje. Mas isso, isso existe. Mas isso aí nós temos que levar. Deixa eu colocar o dedo. Alô? Alô, boa noite. Só que eu queria que aumentasse o retorno para nós. Quem é? Lucas. Boa noite, tudo bem, Afonso? Tudo bem, Lucas. E aí, Lucas? E a Copa do Mundo? Olá, Só sumiu, ele sumiu daqui, ó. Desculpa o linguajar, mas com uma babação de jogo. Você tá vendo aí, na hora de resolver, então eu vou te dar um exemplo. O que o Neymar ganhou até agora se não fosse nas costas do mesmo? Liga dos Campeões, nas costas do mesmo. Campeonato Espanhol, nas costas do mesmo. Lá no Paris Saint-Germain, na hora para resolver, não só nem campeonato francês é igual ao campeonato Atlético e Cruzeiro, só que ganha. Lá na França, essa Paris Saint-Germain, uma vez ou outra, o Mônaco dá uma dificuldade pelo time. Então, assim, se você for analisar só o futebol brasileiro, aí ele é acima da média mesmo, nota 10, muito bom. Agora, no futebol europeu, eu acho que
Ô Lucas, eu peguei algumas coisas, não peguei outras. Ele está comparando o futebol brasileiro com o europeu também. Ele está falando o seguinte, que o Neymar ganhou, o que ele já ganhou fora, sem ser na costa do Messi. Mas o Neymar é um grande jogador. Não, podemos falar que... Não, ele que está questionando. O Lucas, eu acho o Neymar um grande jogador. Ele ganhou nas costas do Messi? Um título lá, junto com o Messi lá. O Neymar, Lucas, respeitando a sua opinião, o Neymar, ele fazia parte do Barcelona e ele tinha a mesma importância do Messi no Barcelona. Tanto é que ele foi vendido por uma fortuna para o PSG e o PSG apareceu para o mundo na chegada do Neymar. Até então, o PSG era um time da Europa. Paris Saint-Germain era um time da Europa que figurava em Champions League até as oitavas, depois saia fora. Uma vez ou outra dava uma escapada. Eu mesmo tive várias vezes na França, acompanhando Atlético, Cruzeiro, Seleção Brasileira. O Paris Saint-Germain não era nada. Aí o Neymar chegou, aí apareceu o Cavani, apareceram todos os outros que estão lá. Mbappé. Entendeu? O Mbappé é uma revelação agora. Ainda é uma revelação. Mas é assim que apareceu o futebol. A França foi campeã em 98 porque pegou um Brasil desarrumado no último jogo. E tinha Zinedine Zidane e muito mais. Hoje não tem. Hoje a França é uma seleção modesta. Hoje ganhou do Uruguai, que sentiu a falta do Cavani, na minha opinião, com um futebolzinho mequetrefe. E a Bélgica, na minha opinião, passa a ser agora a seleção que tem mais condições de ganhar o título. Acho que a Bélgica é melhor do que a Rússia, do que a Suécia, do que a Inglaterra, do que a França. A Bélgica está com Croácia, está com contra-ataque. A Croácia, eu acho que nós poderemos ter um cruzamento de Bélgica, uma decisão de Bélgica e Croácia. Eu acho que pode ser. Viu, Lucas? Tá. Afonso, eu queria só mais uma pergunta aí. É porque dizem por aí que quando vai sair a convocação da seleção brasileira, sempre convoca os melhores no momento, né? Então eu fico imaginando aqui, na minha visão, o Dedé é melhor que o Miranda e o Thiago Silva juntos. Melhor que quem? Não entendi. Não dá para entender. Deixa eu só saber aqui, Lucas. Essa microfonia, só porque aí eu vou ajudar, porque aqui a gente troca o pneu do carro com o carro andando. Todo programa ao vivo é assim. O pessoal da técnica faz o possível para fazer o melhor. E a gente também. Essa microfonia é dele ou é nossa? Mas é dele? É daqui? Ah, tá bom. É porque eu aconselho a todo mundo que falar no telefone com a gente que ele ouça e fale pelo telefone. Esquece a televisão. Não aumente o volume da televisão. Ouça e fale pelo telefone. Porque ontem, por exemplo, o retorno estava excepcional. Excepcional. Ô Afonso, só para fechar minha participação, eu queria fazer um questionamento com vocês, porque dizem que a convocação da seleção convoca os melhores de cada posição. Eu penso que o Dedé e o Dedé do Cruzeiro, para mim, é melhor que o Miranda e o Thiago Silva juntos. Eu nunca vi convocar um zagueiro que só fica chorando igual o Thiago Silva. E outra coisa que eu queria saber, se é o melhor da posição, nós temos hoje o Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele é líder em assistência, líder em isso, líder naquilo. Eu queria ver se ele tivesse jogado as 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, jogando no Corinthians, ou jogando no Flamengo, no Palmeiras, que é o time de onde ele é oriundo, estivesse no eixo do Rio-São Paulo, eu tenho quase certeza que ele estaria na seleção brasileira. E o Fábio dispensa comentários, né? É muito acima da média. É o melhor goleiro do Brasil. Ô Lucas, só um minutinho, Eduardo. É por isso que você está falando que eu dei a ideia. Que ele falou do Dedé, falou do Fábio aqui. É por isso que eu dei a ideia aqui. Porque isso não vai parar. Não vai parar. Eu não tenho dúvidas de que o técnico da seleção brasileira, como de qualquer seleção, procura o melhor.
às vezes sai da curva um pouco. Você pode pegar um treinador que faz esquema com o empresário e convoca o jogador do empresário. Aí é sem vergonha isso. E ele fala. Aí é roubado da seleção, roubado do país. Então eu procuro o melhor. Nós temos a grande maioria lá fora, mas tem muita gente boa, como você falou aqui, o Eduardo vai conversar com você agora, mas para isso é preciso que a gente tenha 2 seleções no mínimo. Uma que joga aqui, só com o jogador daqui, e outra só com o jogador de lá. Senão a gente vai ficar nesse embate a vida inteira. É isso mesmo, Lucas. E eu acho o seguinte, o que você está falando, que o treinador contrata os melhores. Na convicção do Tite, ele contratou os melhores. Na dele. Podemos ser contra um ou outro jogador. Claro. Mas você vai concordar comigo que ele levou o que tinha de melhor aí. E foi com ele, foi uma convicção dele. Isso que você falou aí, que o Afonso está defendendo, e eu a partir de agora também começo a defender, sobre 2 seleções, uma fora e uma aqui, que você citou o Roger Guedes, estaria nessa seleção, possivelmente, não sei, dos que jogam aqui no Brasil. O Roger Guedes apareceu agora. E então, ele falando a respeito do Dedé, o Dedé estava na lista, ele só não foi porque ele estava retornando de uma contusão séria e estava começando mas ele criticou o Thiago Silva, e há pouco aqui o Afonso levantou aqui, é verdade, o Thiago Silva foi considerado o melhor zagueiro já nessa agora. Da Copa. Então, é difícil. Caiu a linha dele. Caiu a linha. E Lucas, eu vou te falar uma coisa com sinceridade, nós temos que ter calma. Eu tô pé da vida, para não falar outra coisa. Eu não posso falar aqui, mas eu estou pé da vida com essa derrota do Brasil, que eu esperava muito mais. Muito mais. Você está pé mais o TO. É, isso aí. Estou pé mais do TO. Porque não é possível. Uma convicção que eu tinha, falar, o Brasil crescendo, falar, vai passar tranquilo, que nada. Deixa eu agradecer, vou só agradecer a eLive, que é você no mundo inteiro. Transmissões elive@gmail.com. O telefone é 31 993576880, é live. Agradecer ao BMG, que é o nosso banco consignado, é com o BMG. A Marieta, a melhor para a sua saúde. Agora também na era digital, lá no iFood, no Spoon Rocket. Ao Posto São Pedro, que tem a gasolina DT Clean na bomba, o melhor preço do Brasil, e tem o Posto Funil. O Posto São Pedro, 24 horas aberto, porque tem um posto policial lá dentro aberto 24 horas, tranquilidade, lá você encontra água mineral em Gá e também aí em Igarapé. Agradecer a Silvia de Advocacia, do meu amigo Dr. Adriano, que tem também agora advocacia empresarial. Ao Direito de Trânsito, com o Dr. Sérgio, Dr. Robson, está perdendo a carteira, está pontuando baixo, está pagando multa, converse com eles, 3222-6755. 3222-6755. Agradecer ao Banco Inter. Aliás, o Inter, daqui a pouco eu vou pedir a Júlia para colocar um recadinho para nós. Banco Inter 100% digital. Ao Mr. Kreb, ali na Marquês de Valença 99, do chefe Mato Salem, com novidade aí, a partir do dia 25, muitas novidades. Agradecer também a Pedrinho Baterias. A sua bateria pifou, meu amigo. Liga para lá, para Pedrinho Bateria, ele dá um jeito na hora. Pedrinho Baterias. Ao Padre Lucas, 3426-0069. A Fábrica de Móveis Assépticos, 3373-1133. Agradecer a Jaque Pneus, ao meu amigo Renato, na Pedro II, 5038. Está lá à sua espera, e só pneu de qualidade, só marca incrível, e inclusive tem reforma também, repetindo, 5038, pertinho do Anel, na Avenida Pedro II. E agradecer a Dinâmica, locadora de veículos. Você que quer alugar um carro, o seu está na revisão, está na oficina, é o melhor preço, a melhor diária, carros novos, com quilometragem baixa, garantia de fábrica. A Dinâmica está na Francisco Sá 56, tem frotista, você quer alugar carro para sua empresa, 5, 10, 15, 20, a Dinâmica faz para você no melhor preço. Não usa mais comprar carro para a empresa, é tudo alugado, faça isso. A Dinâmica está preparada para fazer isso com você. E a Evolução, do mesmo grupo, que é a venda de seminovos. Seminovos é com a Evolução. Deixa eu pedir a Júnia para colocar um recadinho do Banco Inter para nós, por favor, Júnia.
Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. Nossa, parece que eu estava ouvindo o telefone de ontem agora. O telefone de ontem. Ô Mário, chama o telespectador aí. Ô meu amigo, boa noite. Quem tá desse lado? Fala. Oi. Não inventa não. Tudo bem? Tudo bem? Quem tá falando? É Marco Antônio do bairro Saudade. Ô Marco Antônio, que time que você torce, Marco Antônio? Cruzeiro, ontem eu falei com você. Olha. Ah, Marco Antônio. Ele falou sim, Ele ligou aqui. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, Deixa eu te falar, um abraço a todos aí, viu? Obrigado. Como é que você passou essa tarde de hoje com essa desclassificação do Brasil? Péssimo. Agora tá. Péssimo. Aqui, deixa eu te falar, Afonso. Não adianta agora por culpa nenhum, de outro, que jogou assim, jogou mal, jogou bem. É o que eu estou tentando fazer. Todos os jogadores do Brasil e da Bélgica tá com a mesma temporada. Você entendeu? Eles estão no final de temporada no campeonato deles. Agora, ganhou a Copa do Mundo o melhor. Ganhou ainda não. O que não tem contusão, o que não tem nenhum problema físico. Então, o jogo do Brasil e a Bélgica hoje, a Bélgica foi melhor que o Brasil e o esquema tático que foi usado para a Bélgica matou o time do Brasil. Não adiantou. Agora não adianta por culpa de ninguém, não. Igual você falou, são os melhores jogadores que o Brasil tem. Alguém questiona algum jogador? Não, está certo. É isso que eu estou tentando falar. Você fez uma análise até boa, e agora na sua ótica, quem que deveria ter saído e quem que deveria ter entrado no lugar de quem? O detalhe é o seguinte, toda a substituição que o Tite fez, pelo amor de Deus, foi para acertar. Você entendeu? Então, o Gabriel Jesus, eu estou falando assim, primeiro o Gabriel Jesus, certo? Ele está jogando errado. Ele está jogando numa posição que não é dele, pelo amor de Deus. Agora, os outros que entraram, o Douglas Costa e tudo, que já deveria ter entrado no início do jogo, aconteceu, gente. Um que entrou, fez o gol, que entrou, e eu não esperava. E quando ele entrou, eu questionei mais para a turma aqui. Mas o Renato vem jogando bem, viu, Marcos? Aqui, Marco Antônio, no intervalo do jogo, no nosso grupo aqui, eu pedi, Tite, coloca o Renato Augusto no intervalo. Eu pedi, coloca o Renato Augusto e o Firmino, coloca os dois. E eu nem me lembrava do Douglas Costa, não me lembrava no momento. Também. Porque o William, ele foi escalado pelo segundo tempo com o México. Ele foi escalado pelo segundo tempo com o México. E outra coisa, você falou do Gabriel Jesus. Qual que é a posição dele para você, Marco Antônio? Eu gosto do Gabriel Jesus pelas beiradas. Ele não tem biotipo de jogar trombando com o zagueiro no meio. Mas aqui, ele jogava no Palmeiras e foi convocado e vendido jogando onde ele está, com a 9. Ele que anteontem falou para a imprensa de que gosta de jogar pelas beiradas. Anteontem ele jogava no Palmeiras, lá no meio, com a 9, foi vendido e joga na Inglaterra assim, joga assim e foi convocado assim. E o Tite pediu para ele, o Tite sabe disso, para poder voltar para ajudar na marcação, que diversas vezes a gente viu o Gabriel Jesus na área. Ele fez isso. Tirando bola. Ele fez isso. Inclusive no gol no gol contra hoje, quem estava na primeira bola para tentar tirar de cabeça foi o Gabriel. Na recomposição, ele tem que estar na recomposição. Estava lá tentando e como ele é pequenininho, a bola acabou batendo. Essa aí eu concordo com o Marcos, que eu concordo com você, Marcos. Não tem como pegar querer aquele, sabe? Bode expiatório. Não adianta, isso não adianta.
estrutura tem para outra Copa? Tem. E tem vários jogadores para outra Copa que vão surgir aí em breve, rápido. Agora, que muita coisa tem que mudar, tem. Muita coisa dentro da CBF tem. Essa transparência, que talvez é o que você queria falar também, eu acho que tem que mudar sim. Vamos aguardar. Ô Marcos, fazer uma pergunta para você. A partir de agora, que a Copa do Mundo termina... Quem participa é ele, perguntando para nós. Não, mas eu quero fazer a pergunta. Então vai lá. Nós estamos invertendo aqui, Pergunta para ele. Vou te cutucar aí, Marcos. Gente, vocês decidem aí, porque eu não estou entendendo nada. Quem vai fazer pergunta? Quem vai fazer pergunta? Então escuta aí. Não, é o Mário Brito. Ele vai te perguntar. Então lá vai. Olha, a Copa do Mundo termina dia 15. E nós todos agora estamos acostumados e habituados a, quando tem um lance assim daquele, você já fica esperando o árbitro fazer o quadradinho. Quando voltar o Campeonato Brasileiro, quando acontecer um lance dele, você vai ficar nessa expectativa também? Não, será que vai aparecer? Me parece que Copa do Brasil vai ter. Na Copa do Brasil. Não vai? Oi, quer ver? Vou te contar por quê. No segundo gol do Corinthians contra o Cruzeiro, que eles fizeram o lançamento, o cara foi meter a bola de cabeça. Estava impedido. Estava impedido, não estava, porque todo mundo... Eu mesmo fiquei parado lá, será? Aí eu lembrei, não é Copa do Mundo. Não, mas eu pedi o árbitro de vídeo, eu estava lá. Você perdeu? Mas não tinha. Não tinha. Como é que nós vamos fazer, Marco? Aqui, deixa eu te falar. Ó, vocês não vão rir não, tá? Mas árbitro de vídeo para todo futebol brasileiro, Copa do Brasil, vai dar confusão. Já pensou? Só um exemplo. Eu vou pôr aqui Caseiro. Cruzeiro e Atlético. Árbitro de vídeo. 45 minutos do segundo tempo. Um outro faz um gol polêmico. Ô gente, não dá risada não. Sabe que dia que esse jogo vai acabar? Quando? Nunca. Eles vão atrás onde que está o árbitro de vídeo. Brasileiro, você sabe, né? O brasileiro é tinhoso. Ele vai atrás da tecnologia, onde que mora o árbitro de vídeo, e vai tentar tirar satisfação. Essa torcida brasileira aqui, ela é diferente do mundo inteiro. Árbitro de vídeo, para mim, é só coisas assim, quando é interpretação não vai colar. Mas quando é uma coisa mesmo que o juiz não viu, que é uma coisa assim, que está nítido, né? Percebido? Aí eu concordo, gente. Eu acho que eu já falei demais também. Não, Marco Antônio, eu ouvi atentamente, eu respeito sua opinião, mas eu acho que quando tiver o árbitro de vídeo, vai funcionar. E vai funcionar muito bem, vai inclusive tirar do árbitro, do apito, a responsabilidade do erro. Porque se ele tiver dúvida, o árbitro que tiver dúvida, ele consulta o vídeo. Não, isso é bom aí ele vai pelo vídeo, e se tiver errado, está errado o vídeo, não é ele. Está errado o vídeo. Mas eu acho que o árbitro de vídeo, ele chegando, igual tem no vôlei, tem no basquete, corrida de cavalo, né, tudo. Acho que vai funcionar muito bem aqui. Eu também acho que mais um instrumento que o árbitro tem. O que o Afonso falou aqui é verdade. Se ele errou, lá dentro pode consertar. Ele é informado da situação. Agora a definição dele, do árbitro. Eu acho que vem para ajudar. A definição até de consultar. Ele consulta se quiser. Se quiser. Mas o inteligente consulta. Ele tira a responsabilidade dele. Ele fala, bobo, eu? Ok, Marco Antônio. Tá ok, então. Tá. Obrigado pela sua. Tudo de bom pra vocês aí, Eduardo, Afonso e o Mário. Tudo de bom pra vocês aí. E Deus queira que o árbitro devia ter certo, tá? Tá bom, um abraço pra vocês. Tchau, obrigado. Muito bem. Isso aí. Tem gente que desconfia do árbitro aqui pra. Mas a desconfiança dele é outra. Muitos a desconfiança dele é a pressão que o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo. Normalmente são 4, 5 que ficam vendo. Mas aqui... Não é um árbitro de vídeo.
São 4. Você coloca 4 assim, 4 e um que fica em pezinho. São 5. Esse é o que é o supervisor. É o supervisor. Eles trocam ideia. Agora, se eu fosse árbitro de futebol e tivesse o auxílio, eu ficaria tá tranquilo. Para! E errar sempre. Eu quero saber se. E errar sempre o árbitro-vídeo, né? E errar sempre o árbitro-vídeo, né? Você nunca. Você ia consultar sempre, né? Hoje teve um lance Brasil e Bélgica, que o árbitro demorou um pouco no lance do Neymar, pênalti, com o Neymar e tudo. Mas não foi pênalti, não. Não foi. O cara passou. Ele nem fez, eu acho que ele nem. Não, o próprio Neymar levantou rápido. Eu acho que ele já está de saco cheio também dessas coisas. Mas ele consultou, fez certo. Não, eu estou falando que o time lá impressionando, calma, e o pessoal fica, né? Tá, ele tá botando o dedo aqui e ouvindo. Estamos ouvindo. Aí e o jogador não pode virar para o árbitro e pressionar, fazer o sinal. Se fizer o sinalzinho para o árbitro, pá. Ele pode pedir através do capitão e tal. Até isso o árbitro entender que deve amarelar, amarela. Assintosamente, de jeito nenhum. Virar para a Afonso, É verdade. Parece que isso que vai controlar agora, né? Gente, agora que o Brasil saiu, eu já tenho a minha seleção campeã. Para mim é Bélgica. Estou falando campeã, hein? Eu vi o futebol da França mequetrefezinho, viu? Mas curtinho, pequenininho. Ah, que bom seria se fosse a França e não fosse a Bélgica jogando com a gente. Mas, Afonso, sabe que esse futebolzinho mequetrefezinho que você está falando aí, num jogo de final, que é um jogo só, pode dar uma sorte e acabar com a Bélgica jogou mequetrefezinho com o Japão. Pode acontecer. Jogou hoje tudo. Aqui pode acontecer até agora. Ele virou, tá perdendo 3-0 e virou. Não precisa 2. Não precisa ser na final, não. Isso você está falando, pode acontecer na semifinal. O cara dá um chute com qualquer seleção. Eu coloco a França, o Afonso coloca a Bélgica. Eu coloco a França aí nesse par aí. Coloco mesmo. Eu acho que é ruim para a França passar pela Bélgica. É muito ruim. Crisma. Mbappé, não, o Mbappé hoje jogou nada. Ele estava meio tímido. Tem uma seleção aí que apesar de não estar apresentando um bom futebol, mas está com jogadores novos, a Inglaterra. Croácia. A Croácia. Não, a Inglaterra também não. Eu vi os jogos da Inglaterra, achei interessante algumas coisas na Inglaterra. Ainda estão meio durões ainda. Apesar que eu acho que tem o Hurricane. Mas eu acho que a França... Quem pode surpreender é a Rússia, dona da casa. Aliás, ela vai jogar. Como é que vão ser? Amanhã, os jogos de amanhã. Jogos de amanhã? Vou ver aqui agora, porque é tanto jogo que foge da gente. Tanto jogo que você fica... Aqui, ó, tá aqui, ó. Amanhã tem Suécia e Inglaterra, Rússia e Croácia. Suécia e Inglaterra às 11 horas, Rússia e Croácia às 15 horas. Vai ser um jogo bom de ver esse Rússia, como é que é Suécia e Inglaterra. E o Rússia e Croácia da mesma forma. Não, os dois jogos são bons. A Croácia tem uma seleção muito forte. Muito forte. Gente, agora só tem europeu. Infelizmente, vamos colocar mais... O país campeão do mundo vem da Europa. Vai vir da Europa. A América do Sul tem 9 em 21 competições, né? Tem 9 títulos. Ninguém pode ser hexa, nem penta. Ninguém. E a Europa tem o resto. E a Europa tem o resto. Ninguém pode ser hexa, não. Ninguém pode ser penta. Nem hexa, nem penta. A Itália, que poderia, não veio. E a Alemanha, que poderia, foi embora. Então o Brasil continua penta sozinho. O único que tem 5 estrelinhas somos nós. É verdade. E eu vou ter que tirar a estrela que eu mandei fazer na camisa. Ou senão eu guardo a camisa para 2028. Hein? E vai ser em novembro, hein? E vai ser em novembro. Vai ser no Catar. Vai ser no Catar. Em novembro, por causa do clima. Por causa do clima. Bom, por causa do clima. Que beleza, hein? Calorzinho. Afonso conhece Catar, Afonso? Gente, vamos falar de Catar, não. O que eu falo agora é dessa Copa que o Brasil... desviar a atenção, né? O Brasil foi embora. Nós estamos aqui assim, naquela... Estamos em Borocochô, o cara saindo do Brasil, você fica assim... eu fiquei muito pé da vida mesmo. Eu fiquei chateado. Eu estou por causa da garganta. Senão eu estaria a 1000 por hora. E nós temos, o telespectador não sabe, nós temos uma comunicação interna, o que eu vi o Matusalém falando na minha cabeça, rapaz.
Pior que ele acertou o placar. Ele botou 2-1 para a Bélgica. Ô, Matusalém, na hora do jogo vai trabalhar, filho. E ele, eu vou te contar um negócio. Ele é chefe de cozinha mesmo, que ele só fala em pressão, né? Olha a pressão, ele tá mexendo com a maneira de pressão. Ele fica, olha a pressão. Brincadeira, viu, Matusa? Matusalém é uma peça lá, ele e o Marcelo, essa turma. Muito bem. A volta, eu não sei se a volta do Brasil mais cedo vai alterar calendário aqui. Acho que não, né? Acho que está definido. Não, já está tudo. Acho que está definido, é só dia 26 mesmo jogo, né? Não tem jeito, porque eu, se fosse a CBF, eu faria uma previsão. Não, tem uma final da Copa dia 15, não é? Na quarta-feira seguinte já tem jogo, já, ué? Na quarta não, na segunda. Final é domingo. Pois é, na segunda tem jogo. 16 já tem jogo. É Atlético e Cruzeiro e Atlético Paranaense. Não é quarta não, a final é domingo. É isso mesmo. Porque não tem como antecipar, porque o pessoal tem pré-temporada e marca um jogo agora, né, intertemporada. Não tem como antecipar, mas eu, se fosse CBF, eu faria uma projeção. Brasil lá começa quando ele voltar. Brasil voltou, começou. Mas a turma está parada, Afonso. Os jogadores estão parados. Então, quem está parado? Parou já voltaram, já, ué. Por exemplo, não, agora, o Brasil volta agora, deve voltar depois da manhã. Parou, começar na próxima semana. Parou porque quis. Não para, ué. Para pra quê? Teve que parar durante a Copa. Teve que parar? Não para. A Série B que não parou. Não teve que parar, não. Continuou treinando, ué. Aí sim. Acabou. Tem 1 minuto ainda? Então vamos gastar. Não, mas eles, parece que, pelo que eu vi, Afonso, os times deram os dias para descontar nas férias. Não. Independente das férias. Independente das férias. Essa parada aí. Isso é prêmio. Bonificação. Nas férias, pelo que eu também não tenho certeza. Pelo que eu vi, eles vão descontar os dias das férias. Depois os universitários nos ajudam. É bom que a gente volta no nosso arroz com feijão, né? Ô, Mário Brito, muito obrigado, viu? Por nada, Afonso. Bom fim de semana. Não esquece da pastilha para ronquidão. Ok. Bom fim de semana. Você sabe a história do cara rouco que chegou para comprar comprimido na farmácia? Rapidinho. Ele chegou, o farmacêutico está... A mulher dele gritou lá de dentro, tá não, pode subir. Ai. Eduardo, obrigado, viu? Isso aqui é que eu faço o quê? Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Wander, Júnior, Eduardo, Gil e Breno. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco. Esse programa repete à 00:30, amanhã 12:00. Você que está na reprise, está na reprise. Não tem mais reprise, já está nela, ok? E na segunda-feira, se Deus quiser, a nós aqui outra vez, sem Brasil na Copa, fazer o quê?